Naquele dia, 28 de julho de 1907, data das eleições do Conselho da Administração Local, acontecia precisamente a festa de Fronton, a sede da região. Eugênio fora eleito, sem concorrentes e sem esforço. Músicas, luzes, fogos, tudo parecia explodir em sua homenagem. Depois da apuração do escrutínio, foi em Fronton que fomos jantar com o albergueiro Lafage, o Dr. Coulon e Fabre, o adjunto. Serviram-nos escargot e tripas, que fingi comer. Depois, um frango insuficiente. Mas, após o calor esmagador do dia, tínhamos mais sede do que fome, e excelentes vinhos foram vertidos em abundância. À mesa da vizinha comiam Raymond, o chofer, e os 3 ótimos ciclistas mensageiros, que Rouart encarregara de buscar as notícias e que tinha acabado de trazer de outras comunidades o resultado feliz das eleições. Eram eles, Baptiste, seu irmão Ferdinand e um terceiro, sem muita importância, e que eu ainda havia visto. O acaso me fez sentar perto de Ferdinand. Nossas costas quase se tocavam, quando, ao som da música, soltaram os fogos na praça, pude, sem demasiada afetação, inclinando-me na sua direção, apoiar minha mão no seu joelho. Ele, sem dúvida, sentiu que havia no meu gesto alguma intenção, pois lembro que sorriu. O jantar se prolongava, minha vontade era me perder logo na festa com eles. O doutor, o adjunto, o albergueiro se lançaram numa discussão política com meu amigo e eu me esquivei, sem que praticamente se apercebessem. O jovem Coulon, filho do doutor, que vagava ao redor da mesa, me seguiu. Eu temia ter irritado aquele rapaz, tendo-o atormentado um pouco, 8 dias antes, numa corrida de automóvel. Porém, ele se mostrou muito atencioso, oferecendo-se para me guiar. A grande rua da aldeia estava lindamente iluminada. As pessoas passavam apressadas e, numa espécie de praça estreita, uma orquestra medíocre tocava uma música para dançar. Inteiramente dedicado a mim, o jovem Coulon demonstrava extrema gentileza, que de certo não existiria se eu o tivesse aborrecido no outro dia. Mesmo assim, foi ele que me convenceu a sair um pouco mais tarde naquela noite e, sob o pretexto de estar cansado, veio se sentar na primeira oportunidade, bem perto de mim, nos degraus de uma escada, um pouco afastada da multidão e num lugar coberto de sombras. Essa alegria teria me bastado por toda a noite. Mas a multidão era sedutora e logo reencontramos os 4 com quem havíamos jantado. Raymond, de uma beleza regular e excessivamente destinada a agradar as mulheres, me deixava indiferente, não como Baptiste e muito menos Ferdinand. Um ano mais jovem que seu irmão, mal o tinha visto ou reparado nele na fazenda. Custou-me reconhecê-lo. É verdade, estávamos todos cheios de alegria e vinho na cabeça. Isso o tornava mais belo ou o fazia parecer mais lindo aos meus olhos. Baptiste tinha 16 anos. Ferdinand, 1 ano a menos que seu irmão. Eu mal o notara na fazenda. A exaltação da festa o transfigurava. No entanto, eu queria deixar clara minha preferência cedo demais e conversei com todos os 4, animando-os a dançar, propondo convidar para eles aquelas a que se referiam como as garotas. Ferdinand vestia calças largas de pano
que, apertada na altura do joelho com tiras das sandálias, davam a ele um ar de mameluco. Seu casaco, leve e estreito, valorizava sua elegância. Não me recordo mais do chapéu que usava, mas lembro-me de que cobria parcialmente seus cabelos desordenados que escorriam sobre sua testa. Sua camisa, entrevista sobre o casaco, era de um azul sombrio, conforme a moda da região. Eu caminhava de braços dados a um ou a outro. Ao sabor da multidão e da noite, sentia-me mais ousado. E toda essa ousadia parecia ser esperada por eles, pois se mostravam acolhedores àquilo que já não era mais uma audácia. O velho Coulon, o médico, veio me repreender. Bruscamente bateu no meu ombro. Ei, está na hora de ir embora. Venha comigo, etc. Fingi segui-lo e depois escapei. Na esquina da rua, percebi na penumbra as figuras de Raymond e Ferdinand, que, de comum acordo, pretendiam se encontrar e sair pela noite adentro. Por um instante, meu prazer foi ameaçado por uma inquietação. Onde estão? O que estão fazendo? Só um pouco mais tarde, o jovem Coulon me deu a ideia de procurá-los perto do automóvel. Este fora estacionado na garagem do doutor. De fato, lá estavam Raymond e Ferdinand tentando fazê-lo funcionar. Aproximei-me do mais jovem e o interroguei. O que ele e Raymond iriam fazer? Nada me foi revelado. Entretanto, não estavam com um ar bravo, e enquanto o questionava, eu o acariciava com a mão. Só um pouco mais tarde, o jovem Coulon me deu a ideia de procurá-los perto do automóvel. Este fora estacionado na garagem do doutor. De fato, lá estavam Raymond e Ferdinand tentando fazê-lo funcionar. Aproximei-me do mais jovem e o interroguei. O que ele e Raymond iriam fazer, mas nada me foi revelado. Entretanto, não estava com o ar bravo e, enquanto o questionava, eu o acariciava com a mão, o sorriso e a voz. Partimos. Eu teria ficado mais tempo, mas para quê? Ferdinand nos seguiu. Temi que o veículo avançasse rápido demais, que ele não conseguisse nos alcançar. Mas não. Valentemente pedalou com vontade e nas ladeiras chegou a nos ultrapassar. Nesse meio tempo, conto o meu dia para Rouen, o encontro com Jean Coulon à margem do Garonne, sua reação a partir do meu primeiro ataque. Justamente o jovem Touja, ele ia me aprontar uma. Touja, François, é aquele que apelidamos de o Damasco, por causa de sua tez bronzeada. É o mais jovem do rebanho de Rouen. Quanto a Jean Coulon, apesar de sua boa vontade, é muito imaturo e não me excita senão o cérebro. Todavia, experimentei um grande prazer ao seu lado. Ainda mais imaturo e todavia notavelmente bem constituído é o jovem Lazare, irmão de Jean, que colho ao passar por um banco de jardim, ele todo estendido como se fizesse a cesta, mas os olhos abertos, um atrevido vicioso e sonso, há 3 dias zombando de mim. Tantas coisas eu poderia falar sobre esse safado. Esses dois, durante o dia, e o filho do doutor à noite, me deixaram bastante esgotado. Era preciso, para reencontrar outros desejos, a ocasião extraordinária que a complacência de Rouen faria nascer. Talvez o próprio Ferdinand tenha mostrado alguma boa vontade, pois se não era o caso, por que ele nos acompanharia, o único grupo, enquanto seu irmão e seus amigos continuavam se divertindo em Fronton? Recentemente, Rouen fez um máximo para me proporcionar prazer. Numa noite, fez vir o Damasco.
Certa manhã, me trouxe o grande Jacques. Não era culpa deles se essas volúpias, ao mesmo tempo demasiadamente arranjadas e demasiadamente precipitadas, me houvessem saciado um pouco. Não lhe escondi que iria partir de B, ofegante, insatisfeito e miseravelmente inquieto. E eis que, agindo como um grande candauro, ele prepara tudo, tendo de prolongar sua permanência no município. Antes de voltar para casa para conversar com alguns eleitores influentes, sai do automóvel e ordena ao chofé para me conduzir até a passagem de nível, no local chamado de Três Pontes. Ele acrescenta: de lá, o senhor Gide poderá voltar a pé. Ferdinand o acompanhará. Eu deveria ter perguntado a Ferdinand se ele estava contando com isso, o que esperava, o que queria nos seguindo assim de bicicleta. Arrependo-me de não tê-lo feito, mas logo que me encontrei a sós com ele na estrada, a ideia evadiu-se totalmente de minha cabeça e a partir de então senti apenas alegria, embriaguez, desejo e poesia. Caminhamos por algum tempo sob frondosas árvores. Ele saltou da bicicleta e passou a empurrá-la com as mãos. Caminhando bem perto de mim, deixava que minha mão descansasse sobre seu ombro ou sua cintura. Estava com o rosto molhado de suor. Quando deixamos as árvores para trás, fomos banhados pelo luar. Que noite linda, repetiu ele. O pressentia, de corpo e alma, ainda mais trêmulo do que eu mesmo. E fui tomado por uma imensa ternura após a rude excitação do dia todo. Andávamos a passos rápidos, pois, como eu pensava em conduzi-lo ao meu quarto, estava ansioso por chegar. Num momento, contudo, propus que parássemos. Ele deixou a bicicleta à margem do caminho e nos encostamos numa pedra. Como se estivesse bêbado, seu corpo se abandonou contra o meu. Ainda em pé, apertei-o em meus braços. Sua fronte encostou com delicadeza em minha face. Beijei-o. Ele dizia ainda: "Que noite linda!" E em seguida, meus lábios pousaram sobre os seus e ele começou a arfar suavemente. Parecia o arrulho de um pombo. "Vamos para casa", eu disse. "Vamos até o meu quarto. Você quer? Se o senhor assim desejar." E então retomamos o caminho. Num certo momento ele me disse: "É uma pena que não tenha nenhuma." Tenho a impressão de que ele disse isso antes de pararmos e nos encostarmos na pedra. "Nenhuma o quê?" indaguei um tanto inquieto. Eu não estava entendendo. Por segundos, acreditei que se referia a si mesmo, a alguma particularidade incômoda, algo que estivesse faltando, e me surpreendi, pois já tinha constatado que, ao contrário. "O senhor sabe muito bem", insistiu ele. Não sei mesmo." "O que você quer dizer? Não tem nenhuma o quê?" "Nenhuma moça." Sem dúvida, ele me dizia isso por modos, por tradição, e porque, ingenuamente, podia crer que eu o tomava por um tapa-buraco. "Eu não sinto a menor falta", disse-lhe. Depois indaguei: "Você já esteve com elas?" Um tanto confuso respondeu: "Algumas vezes, não muitas." Certamente teria sido mais honesto se respondesse nunca. Seu ser, sua conversa mostravam uma extraordinária inocência da qual, diante de mim, parecia se envergonhar, tentando dissimulá-la. Rouá tampouco havia
ainda se aproximado dele. E a aventura daquela noite lhe foi, creio eu, uma quase perfeita novidade. Perto de casa, largou sua bicicleta sobre um arbusto. Fiz com que esperasse um pouco diante da porta do vestíbulo, que abri por dentro, após ter circundado o andar térreo pela cozinha. E eu agia com muita pressa, o que teria feito se não o encontrasse ali, iluminado pelo luar, atrás da porta que, com lentidão, entreabri. Embora a casa estivesse totalmente vazia, subimos a escada como dois ladrões. Eis-nos dentro do quarto. Eis-nos deitados sobre a vasta cama. Apago a candeia, abro a janela e as persianas, deixando entrar inteiramente a noite e a lua. Isso, vamos ficar nus os dois, exclama ele num tom alegre de criança que contrasta estranhamente com sua aparência de moça. Quando começo a desvesti-lo, nada é capaz de descrever a beleza desse corpo pardo sob a lua. Desengonçado dentro de seus trajes mal ajustados, eu não tinha imaginado sua beleza. Apenas um pouco menos infantil que o tireur d'épines, sem nenhum constrangimento e sem excessivo impudor, ele se ofereceu ao amor com um abandono, uma ternura, uma graça que eu nunca experimentara antes. Sua pele bronzeada era suave e ardente, e eu cobri-o inteiramente de beijos. Num momento, ele se precipitou com um ar divertido. Isso, vamos chupar o pau um do outro? Pelo timbre de sua voz, porém, me convenci de que dizia isso para se exibir, não por vício, mas por vergonha de sua inocência e vontade de ir até o fim. Você já fez isso? Perguntei. Não, nunca, mas já me disseram como é. Eu o detive em seu gesto, sendo eu mesmo pouco vicioso, opondo-me a estragar com algum excesso grosseiro a lembrança que iria nos deixar aquela noite. Nunca vivi noite mais bela. Por momentos, interrompendo nossos jogos, eu me erguia inclinando-me na sua direção, em meio a uma espécie de angústia, assombro, deslumbramento com sua beleza. Não pensei nem Luigi em Roma, nem Mohamed em Argel, possuem ao mesmo tempo tanta graça e tanta força. O amor não conseguira extrair deles movimentos assim tão apaixonados e tão delicados. É muito raro que, satisfeito, eu deseje prolongar a vigília. Mas naquele instante custava-me enfrentar uma despedida. Posso ficar o tempo que quiser, me dizia. Mas precisava acordar o rapaz cedo para trabalhar. E nós mesmos deveríamos partir de automóvel nas primeiras horas da manhã. Além disso, eu também temia que Roá chegasse exatamente no momento em que Ferdinand estivesse saindo, no que fosse visto pelo chofé. Já passava de 1 hora da manhã. Deixei-o partir. Podia ouvi-lo descendo a escada, abrindo a porta. Fiquei observando pela janela do corredor. Não consegui vê-lo atravessando o pátio. Roá chegou alguns instantes depois. Fiquei feliz em lhe falar, teria berrado de alegria para todo mundo. Roá ficou bastante exaltado com minha história e com o que lhe contava sobre aquele logo passamos a chamar de o pombo torcaz, porque a aventura do amor o fazia arrulhar suavemente durante a noite. Era tarde, separamo-nos, mas nenhum nem outro conseguiu dormir sem sequer um instante. Às 4 horas nos levantamos.
Devíamos pegar a estrada bem cedo, mas as ocupações da véspera não me haviam dado tempo de preparar minha mala. Já eram 5 horas quando partimos. Íamos, depois de deixar minha bagagem em Toulouse, ver Paul Laurens na Montanha Negra, em Galaube. A estrada era admirável, porém mais longa do que pensávamos. Só chegamos por volta de 1 hora para o almoço. Durante toda a manhã, senti meu corpo e espírito extraordinariamente bem dispostos, plenos de verve, como na manhã que sucedeu minha primeira noite com Mohamed em Argel. Saltitante e feliz, eu teria caminhado muitas léguas. Sentia-me 10 anos mais jovem.